Olá pessoal, tudo bem? Eu venho novamente compartilhar como eu encontrei o professor Hélio Couto e como foi a minha primeira ressonância harmônica. Bom, eu estava buscando expandir a consciência, eu já ouvi alguns outros autores e ouvi um vídeo do professor Hélio Couto falando sobre a autoestima, a coragem, sobre a reprogramação mental. Eu achei muito bacana, comecei a ouvir várias palestras dele. São palestras longas, né? Quem conhece o professor Hélio Couto sabe. E isso aí também me causou um pouco assim de cansaço. Mas tudo bem. Eu recebi com tranquilidade, recebi com amor, entendi que o meu processo de expansão ele estava acontecendo e que acontece de acordo com o ritmo que a pessoa está disponível, né, com aquela quantidade de crenças limitantes que ela ainda tem. Passado algum tempo, eu comecei a entender que cada pessoa tem o seu ritmo e que está tudo certo, que não há problema nenhum. Então, eu ouvia periodicamente. Alguns momentos eu esquecia, outros eu ouvia. Mas, assim, o que eu percebi foi que naquele momento eu tinha que encarar, né, esse processo na sua totalidade. Então eu fiz assim, eu fiz essa folhinha aqui, ó, e que eu coloquei a data, 26 de 11 de 2021, que eu ia estudar mecânica quântica e que ia pedir a ressonância harmônica pro professor Hélio Couto. Quando eu colei isso aqui na porta do meu guarda-roupa, eu comecei então a perceber que eu tinha feito um trato comigo mesma, né, de prosseguir esse estudo até que eu atingisse aqueles pré-requisitos básicos para pedir a RH. E foi indo, né, eu fui assistindo todas, foi um processo assim árduo, né, ele foi doloroso, né, crescer dói, e era a primeira vez que eu tinha encarado assim um processo de emancipação. E eu percebi que quando eu fiz todos esses estudos e estava na hora de eu pedir minha ressonância harmônica, eu já era no ano seguinte, em meados de outubro de 2022. Eu levei um ano, então, fazendo esse estudo. Tem gente que leva bem menos tempo. Eu acho que cada um, né? Mas eu levei esse um tempo, esse um ano. E quando pedi a ressonância harmônica, eu estava numa situação em que eu pedi casa, carro e apartamento, né? Quem nunca? Quem não, né? Pedi isso porque aquele era o momento que eu estava necessitada de recurso financeiro. Foi interessante que antes de eu receber a primeira RH, já tinha aberto um outro canal de trabalho para mim, uma outra renda, e que foi muito satisfatória, muito satisfatória. E essa renda, o valor mensal dessa renda foi uma cocriação, né? Eu queria ganhar um valor X e no início da minha cocriação eu pensei, não, isso é muito alto, né? Não vou conseguir, eu vou pedir um pouco menos. Mas aí eu percebi que o universo é abundante e que ele sempre diz sim. Então eu fui ousada. Eu pedi o valor máximo, o valor que eu queria ganhar por mês, além, né, do que eu já tinha um trabalho fixo, porque achava que aquele valor ia melhorar o meu dia a dia. E assim aconteceu. Eu fiz um novo contrato de trabalho, num outro horário, um trabalho remoto. Durou um ano e ele, nossa, foi muito maravilhoso. Eu pude fazer as viagens que eu quis fazer. Eu atingi uma emancipação financeira, porque todos os meses eu pedia dinheiro para minha irmã para poder pagar meu cartão de crédito. E no decorrer desse estudo do caminho das palestras, eu havia pedido para mim, né, que eu queria não depender mais financeiramente dessa minha irmã, não queria mais precisar pedir para ela dinheiro para pagar minhas contas. Eu falei assim, eu sou independente,
eu sou adulta e eu consigo sozinha pagar as despesas da minha casa. E foi bacana porque veio esse novo contrato de trabalho, eu alcancei um patamar financeiro bem além e foi muito leve, né? Foi muito bom. Eu fiz as viagens que eu quis, paguei com os meus recursos, eu parei de precisar pedir dinheiro para minha irmã. Hoje eu já não peço mais, né? Embora esse contrato tenha se encerrado. E interessante que eu voltei para aquele salário que eu tinha e fiquei um pouco preocupada com isso, mas eu deixei, né? Eu tô trabalhando agora a centelha me guiar, né? E parei de me preocupar e até hoje ainda não faltou, né? E não vai faltar, porque isso aí é uma emancipação, né, mental e uma limpeza de crenças limitantes que a gente faz. Então, em meados de outubro de 2022, eu recebi a minha primeira ressonância harmônica e eu tinha pedido uma coisa que foi muito interessante. Eu tinha muita sonolência durante o dia, à noite eu ficava acordada, eu tinha insônia, e quando chegava o horário de acordar de manhã, porque eu tinha insônia, eu acabava dormindo um pouco mais de manhã e me acordava muito tarde, me acordava umas 11 horas da manhã. Aquilo me incomodava muito porque eu não gostava disso. Depois eu percebi que isso era uma prática que acontecia com as pessoas da minha ancestralidade e que quando eu era criança, e que isso aí me incomodava bastante. Eu percebi que eu vim, né, com essa informação ressonante, né, dessa de dormir muito e de durante o dia dormir, né, e não render durante o dia e à noite, que era o horário que eu tinha que estar descansada, né, descansando, eu tava de olho bem arregalado e a mil pelo Brasil. Então eu achava que isso aí era errado, que isso estava fora, e então pedi na minha ressonância para eu ter meu sono regulado, para acordar cedo. E foi muito legal, porque eu acordei cedo, até anotei aqui no meu caderno, que eu acordei às 6h30, que eu tinha acordado às 7h20. Mas foi interessante, porque como o meu corpo físico estava acostumado a acordar e achar que era muito cedo e ficar na cama, nos primeiros dias eu acordei, eu levantei, eu tomei café, eu comecei meu dia mais cedo, foi muito bom. Mas depois eu achei que eu tava tipo assim, ai, deixando de dormir mais, tava perdendo tempo, né? Pra que acordar tão cedo? E parei então, eu me acordava 7 horas, mas eu acabava voltando a dormir. E o interessante foi que a onda não veio mais. Nesse quesito, né, de acordar cedo. Eu parei de me acordar cedo. E o que veio de informação para mim aí? Que como eu não aceitei a informação de mudança, ela não veio mais. E agora não, agora eu me monitoro muito, né? Porque eu aceito e recebo com amor e tranquilidade e me permito acordar mais cedo, sim, né? Porque é o horário que o corpo precisa estar produzindo. O segundo passo foi, o segundo pedido foi que eu queria me aproximar do meu filho, que eu queria ter harmonia com ele, compreender o que acontecia com ele e também dar minha contribuição como mãe, né? Porque quando a gente tem filho adolescente, eles também têm as necessidades de adolescente deles, estão passando por processo de emancipação e a mãe às vezes não percebe isso e em vez de ajudar o filho, critica, né? Então, eu queria harmonia entre eu e o meu filho. E essa harmonia veio, né? E foi muito bom porque ele também estuda para poder expandir a consciência. Da maneira dele, com os mestres que ele escolheu e que eu entendi também aí que eu não preciso impor nada. Que deixe que ele cresça e aprenda aprenda com as próprias experiências dele. Essa foi outra coisa. Eu tinha pedido também tranquilidade na minha família, né, com os meus sobrinhos, e com esse entendimento eu percebi que cada pessoa ela aprende com as vivências que tem, né, e que se para ela dói, dói porque precisa doer, que é para ela sentir, para ela mudar, para sair da zona de conforto, e que tá tudo certo, e que a gente então entregue na mão do universo, que o universo cuida dos nossos entes queridos. Outra coisa eu pedi também foi com relação ao amor. Eu pedi um novo amor. Eu tô divorciada já faz quase 10 anos
Então eu tinha entendido que eu queria um novo relacionamento. Bom, isso aí foi em 2022, nós estamos em 2024, maio de 2024. Mas assim, a única coisa do que eu pedi foi com relação, que não veio para mim, foi com relação ao relacionamento. E depois eu entendi que eu não recebi, porque a minha preocupação com as finanças e com a minha paz diária estava essencial para mim. Então eu não estava pensando em amor, no amor, eu não estava pensando. Então esse canal aí, ele ficou em stand-by. Eu não recebi nada, não conheci ninguém, não recebi proposta nenhuma e até nem pensava nessas coisas, embora eu tenha feito o pedido. Não veio. Depois eu fiz nos outros, enfim, as coisas estão acontecendo. Mas a primeira ressonância harmônica, ela foi isso. Eu pedi eu pedi mesmo casa, carro, apartamento. Eu pedi saúde, eu pedi dinheiro, eu pedi melhoria no meu dia a dia, né? E isso aí tudo veio. Foi muito bacana. Eu passei aqueles dias, alguma coisa que eu anotei, né? Eu pedi para passar em concurso, eu passei em concurso, eu me classifiquei, as oportunidades vieram, né? E foi muito bacana, assim, foi muito bom. Eu consegui fazer as viagens que eu queria, né? Que isso aconteceu. Eu tive essa independência financeira que eu queria também. E foi isso que eu pedi na ressonância harmônica, na minha primeira ressonância harmônica, né? E eu pedi casa, carro, apartamento, muito chato. Não muito chato não, né? Dentro daquele contexto, né? Naquela necessidade e dentro daquela consciência que eu tinha, foi o que eu pedi e foi o que aconteceu. E eu fiquei muito feliz e agradecida porque eu percebi que as coisas na minha vida começaram a melhorar a partir daí. E, enfim, essa foi a minha primeira ressonância harmônica. Eu agora estou na quarta e as coisas vêm acontecendo com muita tranquilidade. Eu venho também trabalhando outros temas e agora estou percebendo, né, e estou sentindo que tudo flui com amor, com alegria, com glória, com tranquilidade e que a gente não precisa ficar dando soco em ponta de faca, que a gente não precisa passar perrengue, a gente não precisa suar a camiseta, a gente não precisa brigar, a gente não precisa nada disso, que a gente aprende, né? De que tu precisa batalhar para ter as coisas. Não, a gente precisa ter paz no coração e na mente e que as coisas vêm. E silenciar a mente, silenciar o coração, que hoje, nessa vida frenética, a gente não consegue, a menos que tu tenha um propósito de estudar, né, de buscar o teu autoconhecimento, trabalhar para que isso ocorra, né, trabalhar também nas tuas para ter dinheiro, né? Eu quero o dinheiro, né? Mas eu também tenho que trabalhar para ter dinheiro. Por que aconteceu com essa primeira ressonância? Veio esse contrato de trabalho, mas veio também uma coisa que eu achei muito interessante, que foi assim, ó, abriu muito a minha criatividade. Eu comecei a fazer mandalas, ó, essas mandalas e essas mandalas aqui. Lá em cima ali também tem outra. Vou mostrar assim, ó. Aquela azul lá, ó, essa azul ali, ela foi a minha primeira mandala que eu fiz. Então, assim, eu nunca desenhei, eu nunca pintei, eu não tenho facilidade para essas coisas, né? Mas abriu a minha criatividade, que abrindo a criatividade, abre a criação e o criar te traz ideias para ganhar dinheiro. Eu lembro que quando eu pedi para ter mais uma renda, que eu queria uma renda de trabalho remoto, me veio assim, eu não tenho computador, preciso de um computador. E eu recém tinha comprado um notebook para o meu filho. Aí eu pensei assim, puxa vida, recém comprei o notebook dele, vou pagar o notebook dele primeiro, depois eu pago o meu. Mas aí me veio assim, é para mim, então eu posso. Aí eu encarei aquela e comprei um notebook para mim e fiquei pagando os dois. E foi muito bom,
porque eu precisava dessa ferramenta de trabalho para fazer trabalho remoto, que era o que eu queria. Eu já tinha um escritório, já tinha tudo preparado. Eu lembro que eu fiz assim, eu limpei a bancada, organizei tudo, organizei a cadeira, né, que é essa daqui, é uma cadeira muito boa. Organizei a cadeira e quando eu vi só faltava o notebook. E aí eu trouxe o notebook. Quando eu trouxe o notebook, eu olhei assim, venha o novo trabalho, porque tá tudo pronto. E chegou o novo trabalho, foi maravilhoso, foi uma coisa assim muito boa de fazer, né? Foi muito gratificante, sabe? E isso é muito bom e eu acho que a gente tem que dar esses depoimentos para que as pessoas que estão assistindo, elas entendam, né, que isso aí é possível, que isso não é uma historinha, que isso é verdade, né? E a gente tem que falar essas verdades. Porque às vezes a gente usa as redes sociais para falar desgraceira, né? Falar coisa ruim, fulano matou Beltrano, né? Então, por que não então usar esse mesmo canal para divulgar boas coisas que acontecem na vida da gente e práticas que a gente aprende e utiliza e vê que dá certo e publica para que outras pessoas que estão buscando também elas possam encontrar. Que nem aconteceu comigo quando eu encontrei a primeira vez, em meados de 2014, um vídeo de meditação guiada que eu precisava e que eu achava que eu não conseguia meditar porque eu não conseguia silenciar. Eu estava numa turbulência na minha vida e que realmente eu não conseguia silenciar. E eu pedi para eu ver uma meditação guiada, para ouvir, para que eu pudesse me tranquilizar. E isso aconteceu, que foi, né, a meditação da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida, e que foi uma maravilha, porque eu tinha muita insônia, não dormia de noite, e tomava remédio para dormir de dia, para ficar acordada de dia e para dormir de noite, só que eu tinha insônia. E quando eu ouvi essa meditação guiada, foi a primeira noite que eu consegui descansar. Então eu entendo que essas práticas que a gente faz e que dão certo, a gente tem sim que testemunhar para que outras pessoas possam receber aquilo que a gente também recebeu e que foi um bálsamo na vida da gente. Então, por hoje é isso. Eu queria compartilhar essa minha primeira ressonância harmônica que eu estava devendo. E acho que agora, então, deu tudo muito certo. Muita gratidão. Eu agradeço muito as pessoas que estão inscritas no meu canal. E essa egrégora de junção é muito boa, muito benéfica. Eu estou muito feliz. Eu sou feliz com uma pessoa a mais que eu vejo que se inscreve. E porque eu nunca pensei assim que o canal fosse crescer, mas eu tinha dentro de mim vontade que ele crescesse. E acho que a gente está engatinhando, né, nessas novas tecnologias, nesses novos modelos de divulgação e de comunicação com o mundo. E entendo também que tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo, tudo vai chegar e que chegue com boas novas e boas coisas. Muita gratidão, muita gratidão. Gratidão, gratidão.